Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Eu estou aqui com o Diego Costa, da Odebrecht, dando sequência à nossa série de webinars de melhores casos do KM Brasil 2016. Foi uma sessão bastante proveitosa, muito bem sucedida do KM Brasil. A gente trouxe 12 casos muito representativos da gestão do conhecimento no Brasil, e para levar a experiência desses casos para um público maior, para o pessoal que não pôde comparecer ao KM Brasil, a gente montou essa série de webinars que vai estar trazendo alguns desses casos apresentados no KM Brasil via online. Então, apresento a vocês o Diego Costa, da equipe de gestão do conhecimento da Odebrecht. Ele vai se apresentar melhor. Espero que seja proveitoso para todo mundo. A gente está com uma quantidade grande de participantes. Diego, boa sorte. Obrigado. Boa sorte a todos. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, fazendo essa apresentação, segunda vez, a gente tinha feito, como o André disse, essa apresentação no KM Brasil, e agora a gente está fazendo online aí, tendo uma expansão maior. Então eu agradeço aqui o convite do SBGC, a gente está aqui na sede do SBGC, agradeço ao Fernando, Fukunaga, a Sônia Vado, o André Saito, e a gente começa aí a nossa apresentação, falar sobre os desafios do registro, disseminação e reutilização do conhecimento em uma empresa descentralizada como é a Odebrecht. A gente dividiu nesses 3 desafios, e aí a gente vai mostrar que programas a gente utiliza, desenvolve gestão de conhecimento para superar cada um desses 3 desafios. Assim, se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem mandar a qualquer momento aqui pelo bate-papo. Como tem orientação, é só botar uma hashtag antes da pergunta, sem espaço, que aí fica mais fácil da gente identificar aqui. E aqui, só para começar, o Dr. Norberto, fundador da empresa, dizia que o grande desafio da Odebrecht é estruturar-se como uma organização de pessoas de conhecimento. E isso vem já desde o início da história da empresa, ainda na década de 40, que quando ele assumiu a empresa, a massa falida, ele tinha ali o principal ativo dele eram os mestres de obra, que eles eram as pessoas de conhecimento para desenvolver as obras ali da Odebrecht. E aí, durante um dado momento, ele ficou doente, ele viu que ele não podia deixar a empresa parar na ausência dele. Então, essa descentralização veio daí, da delegação planejada, de que cada mestre de obra, na época, hoje a gente chama de diretor de contrato, tem autonomia de lidar ali com o cliente para dar uma resposta mais rápida, e ele que é o que conhece mais daquele ambiente para poder se relacionar com o cliente. Então, a descentralização vem daí. E aqui é a divisão da empresa, como ela está estruturada hoje. A gente começou com a parte de engenharia e construção, por isso que é a mais conhecida, mas a gente tem também aí outras áreas, como a Braskem, que é o plástico verde, foi o primeiro plástico verde do mundo, a agroindustrial, que é no setor de açúcar e etanol, a Foz, que é a parte ambiental, saneamento, construção naval, óleo e gás, transporte e investimentos na América Latina. Então, só para a gente ter uma visãozinha rápida da amplitude da empresa, e do desafio que a gente tem aí com a gestão de conhecimento. Bem, aqui é o CIADEM, a área que eu trabalho, liderado lá pela Orindina Domingues, que deve estar acompanhando a gente aqui também. Então, está dividido em 3 pilares principais, a habilitação de empresas, que foi a origem da área, a gente precisava ali já ter uma gestão documental de todo o acervo da empresa, para comprovar que a empresa tinha feito determinadas obras e a gente conquistar novos negócios, intimamente ligado aí à sobrevivência da empresa. Só que a empresa era tão descentralizada que a gente tinha uma dificuldade muito grande ali de ter essa documentação de volta. Então, o segundo pilar que surgiu, segurança empresarial, justamente para dar uma obrigatoriedade mínima desses contratos, deles trazerem ali essa documentação mínima necessária para a empresa.
E aí a gente tinha todo esse conhecimento, essas informações, né, disponíveis, e aí veio a rede de conhecimento para a gente capacitar o integrante, né, então veio fechar o ciclo. E a gente tem aqui já, né, na empresa, que é muito consolidado já é de conhecimento de todos, o ciclo da tarefa empresarial, que começa, né, no desenvolvimento, né, do projeto, a conquista do cliente, do negócio, e depois a execução. Isso já é o tradicional. O que a gente está tentando hoje com a gestão de conhecimento é dar um passo a mais, né? Instalar essa cultura na empresa de que a responsabilidade do integrante não para ali só depois de executar. Ele precisa também registrar o que ele fez, né, para que isso gere um ciclo aí virtuoso, né, do conhecimento. E aqui um pouquinho do nosso histórico, né? A gente teve a primeira iniciativa estruturada em 92, que foi o Prêmio Destaque. Então a gente já tem aí um tempinho, né, de gestão de conhecimento na empresa. Eu estou 4 anos lá, mas começou em 92, já está 24 anos, né, 25 anos. E aí a gente teve a primeira intranet, né? Em 2000 a gente fez uma pesquisa e a gente tinha, né, um portal e a gente pensava, poxa, por que está tão subutilizado, né? Então a gente foi a campo fazer uma pesquisa, perguntar para as pessoas o que elas precisavam, né, para utilizar o portal, que fosse útil no dia a dia de trabalho delas, e a gente descobriu ali que tudo que elas precisavam já estava lá disponível. A gente pensou, poxa, então, né, o que acontece, né? Qual que é o problema aí, né? E a gente percebeu que o foco estava muito na tecnologia e pouco nas pessoas, né? Então houve uma mudança conceitual. Vou passar aqui já no próximo slide para mostrar que essa era a nossa logo antes, né? A rede de conhecimento é totalmente interligada a pontos, né? E a gente teve essa mudança conceitual e colocou a pessoa no centro das nossas ações. E em 2001 a gente teve o nosso primeiro encontro da comunidade de conhecimento, né, com as comunidades de prática, e aí nessa época a Odebrecht estava desenvolvendo 22 barragens e usinas simultaneamente no mundo. Né, as pessoas estavam vivendo os mesmos desafios, né, tendo que reinventar a roda muitas vezes. Então a gente reuniu esse grupo, né, os de barrageiros, e eles puderam, né, gerar referências entre eles, se conhecerem e também aprender com os erros e acertos dos outros. Então não precisava mais, né, reinventar nada, a pessoa estava vivendo coisas semelhantes, eles puderam trocar e aí a produtividade aumenta. Então a gente tem um lema, né, das comunidades, da rede de conhecimento como um todo, no Odebrecht, que é transformar ilhas de competência em arquipélago de excelência, né? E aí a gente foi desenvolvendo isso, né, ao longo do tempo. Aqui tem o restante do histórico, aí a gente só foi ter, né, você vê, 9 anos depois, a página virtual das comunidades. Em 2013 teve o Banco de Boas Práticas, em 2015 a busca Odebrecht, né, com tecnologia Google, e em 2016 a gente passou para a fase de qualificação das informações, né, que é a ativação, com o programa de ativação da rede e reutilização do conhecimento. Vou detalhar mais à frente um pouquinho, né, cada um desses daqui. E sim, a gente segue ali, né, com 2 objetivos principais, né, da gestão de conhecimento: a disseminação do conhecimento e a integração entre as pessoas. E aqui são os nossos elos da rede de conhecimento, tudo que a gente faz, né, o foco é a educação pelo trabalho. Educação pelo trabalho entende-se, né, que é aquilo que a gente aprende no dia a dia, né, na nossa relação líder-liderado, né, com seu chefe, enfim. E aí, aqui tem uma visão ampla, a gente vai detalhar um pouco depois, né? Mas também tem os programas de educação para o trabalho, esses já são ali com foco em capacitação técnica mesmo dos integrantes. E aí tem alguns programas, né? Eu vou mostrar para vocês. Um dos programas que a gente está querendo implantar agora, a gente já começou tendo alguma experiência, são os módulos corporativos, que é justamente para a gente, né, gerar essa cultura no integrante, que tipo, o ciclo não acaba ali com a execução, né? Ele precisa também pensar depois, né, e registrar aquelas lições aprendidas. E tudo está dentro da nossa base de TI, né, que é o portal corporativo, e tem o Busca Odebrecht, né, que é com tecnologia Google, que ele pode, não precisa saber onde que ele vai buscar a informação, o conhecimento que ele precisa. Ele digita ali, né, igual a mesma experiência que a gente tem em casa, e digita e traz essa resposta, que esteja sempre na primeira página já o que ele necessita. E
E aqui a gente dividiu em 3 desafios, né, para facilitar o entendimento, né, ficar mais didático. Então a gente colocou, né, o primeiro desafio é a captura e registro do conhecimento em uma base única. O segundo desafio é a disseminação do conhecimento e a integração entre as pessoas. E o terceiro é a reutilização desse conhecimento e qualificação das bases. Então, né, o primeiro desafio a gente tem como iniciativas o Prêmio Destaque e o Banco de Boas Práticas, e eles são complementares, vou dizer para vocês por que já já. Mas aqui, né, o prêmio, ele surgiu lá em 92, que é justamente para a gente conseguir implantar essa cultura do registro nas pessoas, né, que era o principal desafio que a gente tinha naquela época, né, as pessoas faziam tudo que faziam, grandes obras, né, e algumas delas ganhavam prêmios, enfim, grandes construções, e aí a gente perdia esse conhecimento, porque o integrante saía dali, ia para um outro local, começar tudo de novo, né, fazer outros ambientes, e a gente perdia isso. Então veio o Prêmio Destaque, né, justamente para a gente incentivar e criar, instalar essa cultura na empresa. Essa aí é a campanha do ano passado, a gente muda, né, todo ano, e o interessante é que os integrantes já estão super habituados com o prêmio, então é uma coisa que já está fluindo muito bem na empresa. Aqui alguns resultados, né, que a gente teve, né, já são mais de 6.500 boas práticas publicadas, né, 6.500 trabalhos. Ano passado a gente teve a participação de 1.885 integrantes, né, com 726 trabalhos inscritos e em 12 países, né, de todos os negócios da organização. Aqui são as categorias. Jovem integrante, né, a categoria assim, tem que estar até 4 anos de formado para poder participar. As outras já são mais fáceis de entender pelo próprio nome, né? Mas a que a gente ressalta aqui é a de reutilização do conhecimento, que essa categoria veio para ajudar a gente a mensurar o que era reutilizado na empresa. Porque até então a gente, né, tinha todas as iniciativas e incentivos para que o integrante registrasse, mas a gente não conseguia mensurar ainda o que era reutilizado. Então essa categoria veio, ele tem que informar, né, qual foi a origem do conhecimento, e aí isso vai apoiando a gente a ter, né, mais base para conhecer o que está sendo feito na empresa e ter como resultado também da gestão de conhecimento. Aqui é o Banco de Boas Práticas, o BBP, que ele é um registro rápido, você não precisa detalhar nada, né, botar muitas informações, é um registro simples, basicamente você pode estar na obra, na sua unidade, né, de trabalho, e vi uma boa prática, tirei uma foto, publico do meu celular, né, foi o primeiro mobile que a gente teve de acesso, e aí ele vai ficando registrado, né, nas minhas boas práticas. E aí, por que ele é complementar, né, o Prêmio Destaque? Justamente porque ele é um registro simples, rápido, e aí você tem todo o histórico ali. O Prêmio Destaque ele já é um trabalho mais elaborado, né, você tem que seguir um roteiro, e aí o Banco de Boas Práticas ele vem, né, se você melhora aquela boa prática que você publicou, aí ele pode vir a se tornar um trabalho no Prêmio Destaque. Tá tudo bem aí, pessoal? Se vocês estiverem ouvindo, já tiverem alguma pergunta, pode mandar, tá? Não precisa esperar chegar ao final. Vamos lá. O segundo desafio, né, é justamente a disseminação do conhecimento e integração entre as pessoas. A gente utiliza como ferramenta principal, né, como iniciativa de gestão de conhecimento, a comunidade de conhecimento, ou comunidade de prática, né, como é mais conhecido no mercado. A gente colocou o Prêmio Destaque novamente por conta de algumas iniciativas, né, algumas estratégias que a gente utiliza dentro dele. Eu vou falar para vocês mais para frente um pouquinho. E você vê que alguns programas eles, né, permeiam mais de um desafio, né, ele não está restrito ali, mas a gente botou dessa forma para ficar mais didático mesmo, e eles acabam, né, se interrelacionando. As comunidades, né, basicamente elas visam aí promover o registro e a difusão do conhecimento por toda a organização, né, reunir integrantes com interesses em comum, compartilhar aprendizados, né, e as inovações feitas na empresa. Uma das coisas que a gente foca bastante é essa oportunidade de consultoria interna a partir das comunidades. Então você pode estar vivendo algum desafio. Para quem que eu vou recorrer, né? Eu posso publicar um fórum na comunidade, vou falar para vocês em detalhe depois, mas, né, todo mundo da comunidade recebe e são os especialistas ali que vão poder apoiar na resolução desses problemas. Às vezes você precisa recorrer para fóruns, como consultoria, né? Tem muita gente de conhecimento dentro da empresa. Aqui são alguns outros objetivos da gestão de conhecimento, né, das nossas comunidades.
Aqui são as comunidades que a gente tem instaladas, né? A gente divide elas em verticais e horizontais. As verticais, né, elas são mais restritas, geralmente muito focadas em engenharia e estão mais restritas a um negócio. Então a gente tem, por exemplo, de barragens e usinas, que foi a primeira, empreendimentos imobiliários, que praticamente todas as pessoas dessa comunidade estão em um negócio da empresa, que é a Odebrecht Realizações Imobiliárias, mas tem participantes de outros negócios também da empresa que tem, né, interesse nesse tema. Então é uma comunidade aberta, qualquer integrante pode ir lá se cadastrar, é autocadastro, né, a gente não restringe nada. E as horizontais, elas permeiam mais de um negócio, né, então ela tem pessoas aí de todos os negócios interagindo, e aí como administração de contratos, comunicação, TI, né, que são temas aí que a gente tem em todas as empresas, basicamente. E a comunidade de sustentabilidade, né, ela é bastante ativa, e ela tem 3 grupos temáticos, e a gente subdividiu, né, como se fossem 3 comunidades dentro de uma só, que é de saúde ocupacional, segurança do trabalho e socioambiental. Então essas pessoas estão dentro ali, interagindo também. E tudo vem muito também, né, o porquê dessas comunidades, né, vem muito da necessidade da empresa, assim como a de barragens e usinas veio a partir de uma necessidade, a gente tem um outro momento na empresa, né, que a gente não tinha essa experiência assim tão forte, que é a comunidade de relacionamento usuário-cliente, que é a mais nova que a gente tem, né, que veio justamente aí por conta dessa nova relação da empresa com o usuário final, né, tanto nas concessões, né, de metrôs e rodovias, quanto em empreendimentos imobiliários e na parte ambiental, né, que é saneamento de água e esgoto. Então a gente tem, né, na comunidade o líder, para ele ser eleito. Isso é uma estratégia que a gente utiliza justamente para tornar o mais democrático possível, para que as pessoas possam, né, interagir, não tem aquela questão de estar preso a uma hierarquia, né? Então o líder ele é eleito, né, é um processo, tem que ter um perfil, né, tem que conhecer do tema, mas basicamente, né, tem uma primeira etapa em que todo mundo pode indicar qualquer nome, ou mesmo se candidatar, e aí desse processo de indicação a gente tira os 3 principais nomes, os mais indicados, aí retorna para a comunidade e mostra para eles, e aí tem uma votação, aí você escolhe entre esses 3 nomes, e aí a gente deixa o processo mais democrático, né? A gente tem a participação dos integrantes, eles sentem fazendo parte daquilo, então, por isso a importância, assim, né, da gente utilizar essa estratégia. E aqui são os itens básicos das comunidades de conhecimento, né? Todas elas têm isso, algumas têm mais coisas, né? Tem itens diferentes, então não é um ambiente rígido, né? Esse menu da comunidade, mas tem alguns itens básicos aí, como fórum, documento de interesse, artigos técnicos, melhores práticas, lições aprendidas e calendário de eventos. Esse é um exemplo que a gente tem na tela aí da comunidade de infraestrutura marítima. A base da nossa tecnologia é SharePoint, né, mas tem algumas adaptações, customizações, mas basicamente SharePoint mesmo. Aqui é um exemplo de fórum, né, não sei se vocês vão conseguir ler muito bem aí, mas a gente teve na comunidade de rodovias, né, o integrante publicou um fórum dizendo que estava com uma dificuldade lá para atingir um diâmetro, né, de jet grout, enfim, em solos moles. E aí ele publicou esse fórum e ele estava pedindo aí a ajuda de um consultor, uma indicação de consultor no Brasil. E aí vieram as respostas, né, o prático disso é que eu publiquei o fórum, imediatamente ele manda para todos os membros. E aí os membros, né, já estão ali, recebem e-mail no celular, enfim, já conseguem responder e dar apoio sem a gente ter barreiras, né, de fuso horário, né, o tempo está mandando para todos os especialistas da empresa nesse tema. Então aí veio o Elias lá respondendo e falou assim, olha, eu vivi um desafio parecido aqui na Argentina, né, a gente teve bastante sucesso, pega meus contatos aqui que a gente pode conversar e eu vou te apoiar. E aí em seguida veio o Gilberto também falando assim, olha, a gente teve aqui um consultor tal, né, ele é ativo, ele fez a indicação de um consultor aqui no Brasil que eu estava precisando. Então, assim, o integrante ele veio buscar uma informação que ele queria, né, um consultor, uma pessoa externa para apoiá-lo, e aí dentro da própria empresa ele conseguiu alguém ali para referenciar o trabalho e poder trocar, né, conhecimento e superar esse desafio que ele estava vivendo. Então, isso a gente diz que é a prática da consultoria interna. Aqui dentro das comunidades, né, a gente tem aí
está vinculado ao perfil, né? Então a foto aparece lá de acordo já com o perfil da empresa, ele mostra alguns dados básicos aí, né? Quantidade de membros, documentos, e as partes mais dinâmicas daqui do portal, como fórum e notícias, tem a parte de tradução automática, né? Como a empresa está dispersa geograficamente, em vários países, então você pode, né, acompanhar botando a tradução ali para inglês ou espanhol, aí uma tradução automática, né, e aí você consegue interagir, independente do seu idioma, né, então é uma barreira menos que a gente tem. Já teve até duas perguntas aqui, ó. Larisa perguntou, se vocês puderem também falar na pergunta a empresa de vocês e onde vocês estão, é legal também para a gente poder saber um pouquinho mais de vocês. Mas a Larisa falou aqui, muito bacana, existe um app para o banco de boas práticas, dá para tirar foto e escrever pelo celular? Então, lá no BBP, ele não é um aplicativo em si, né? Isso é interessante, a gente tem até vontade de fazer, mas ele basicamente é um site responsivo. Então, quando você acessa do celular, a prioridade dele é a publicação do conteúdo, né? Então ele vai ficar com a partezinha de você botar esses dados primeiro. Então aí você consegue carregar, botar um anexo, né? Botar um link, alguns dados básicos, né? Então ele vai pedir para você lá o nome do local onde você está, do contrato, qual foi a empresa, o título, um breve descritivo, caso você queira colocar, e o anexo, né? Então ele é bem simples, não é um aplicativo, a gente não desenvolveu isso ainda. E o Luciano aqui também perguntou como vocês conseguem manter a vida das comunidades, alguma dica para compartilhar? Então, Luciano, como a Lindina, né, que a nossa líder lá diz, tem que cair no popular, a comunidade, né? Não dá para a gente querer hierarquizar e botar muitas limitações e querer, né, privar demais as pessoas, porque senão elas não vão participar, né? Vão ser tantas barreiras que eu vou ficar pensando, será que eu posso publicar esse conteúdo? Será, né, que aquilo tal vai ser bem-vindo ou não? Então a ideia, acho que principal para a gente manter a comunidade viva é ter a participação das pessoas mesmo, né, tá interagindo com todo mundo, deixar um ambiente livre, aberto. Acho que basicamente são essas ações aí. Vou falar um pouquinho mais aí, depois se você quiser, Luciano, a gente pode falar mais sobre isso. Olha, a Larisa ela respondeu aqui, sou doutoranda em Ciência da Informação no IBICT, da UFRJ, e analista de gestão de conhecimento no Sebrae. Legal. Então vamos lá, pessoal. Esse programa de capacitação que a gente tem, né, começou com o de tuneleiros, que, como sempre, né, vem a partir de uma necessidade da empresa. Por isso que é importante a gente estar atento, né, sempre como a empresa está se desenvolvendo, o que está acontecendo, está dentro da área de negócio do core business mesmo da empresa. Então, nessa época do primeiro programa de capacitação, a gente teve o líder da comunidade de transporte sobre trilhos, né, que é o Danilo. Ele viu que a gente estava com algumas obras em vista, não tinha mão de obra no mercado capacitada e tampouco dentro da empresa. Então, a gente criou esse programa de capacitação para capacitar os integrantes dentro desse tema e a gente já, né, poder suprir a nossa necessidade de pessoas para trabalharem nesse tema que é super específico, né? Então, aí, esse foi o primeiro, a partir daí foram surgindo outros programas de capacitação. Esse ano a gente já está com um novo, né, que é o de TI, que é um obra modelo, ainda não está aqui, porque a gente vai divulgá-lo ainda dentro da empresa, mas isso é muito dinâmico, vai acontecendo, e isso aqui já, como foi para vocês, a formação e educação para o trabalho, perdão, que são coisas mais acadêmicas, mas a gente está sempre utilizando conteúdo interno, né, então é tudo gravado, e aí todos os programas eles são fonte de conhecimento e eles também servem de base para outros, né, então todos eles interagem. Aqui são as melhores práticas, as primeiras foram desenvolvidas em 2005, mas a gente fazia nesses fichários, né, tinha o modelo físico mesmo, agora está tudo digital já disponível para acesso, e aí no Busca também você pode digitar lá, você vai encontrar as melhores práticas, né, pelo tema. Aqui os webinários, né, basicamente, como a gente está desenvolvendo aqui hoje, fazendo essa apresentação, a gente fez essa transição, né, do presencial para o online. A gente tinha os encontros das comunidades, né, nem todos fazemos todos os anos, então a facilidade até desse programa é que a gente consegue ter uma amplitude maior, né, as pessoas não precisam sair do ambiente delas, ter translado, tudo mais, então fica fácil das pessoas acessarem.
E aí a gente consegue até fazer um número maior de webinários, ter maior participação, né, o alcance é maior. Então, esses dados aí, o consolidado que a gente teve do ano passado, né, a gente fez 96 webseminários, eles estão sempre vinculados aí aos temas das comunidades, e tivemos 2.395 integrantes participando de todos os negócios da empresa, e participações aí embaixo, né, integrantes que participaram mais de uma vez de webinar, então esse número vai maior aí de pessoas em 18 países. Esse é o modelo da tela. Você vê que é semelhante a esse que a gente está usando aqui, que é o Eventials, né? A gente usa o Webex lá, que é uma ferramenta da Cisco. Olha, é muito similar. Aqui são os módulos corporativos, né? A gente está iniciando isso, basicamente uma metodologia assim, que a gente quer incorporar na empresa para, né, que o integrante a gente tem o registro desse conhecimento lá na fase, né, do desenvolvimento, né, em que você está fazendo o projeto, para saber como que aquilo vai ser feito, e aí tanto na parte da execução, né, depois que você já conquistou, tem a parte da execução, e aí a gente está contemplando isso também, como registrar o conhecimento durante esse período, e o pós-obra, que é já no final da obra, né, para que a gente faça uma reflexão dentro do que foi planejado lá no início, então já está registrado, está fácil da gente recuperar, e aí ele faz essa reflexão justamente, ok, como que nós planejamos e como que foi feito, né, para a gente ter as lições aprendidas aí e ter registrado, para que a gente aprenda com erros e acertos, e no futuro no próximo desafio que a gente tiver, a gente não cometa os mesmos erros, né, possa evoluir, a gente aumenta a produtividade, tem uma série de benefícios. E, bem, módulos corporativos, a gente basicamente, como é uma metodologia nova que a gente está usando, que veio de uma das empresas, né, da OR, a gente aplicou já o módulo pós-obra, a gente teve 2 experiências, né, que foi uma no Panamá e outra na Venezuela, as pessoas, né, na fase já final ali da obra, a gente poder parar para fazer essa revisão, e a ideia é que a gente consiga, né, a partir de agora, que as obras, todos os ambientes, né, façam desde o início esse registro. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha o primeiro módulo de pré-engenharia, né, que justamente a gente está desde o início para poder ter o ciclo todo. Terceiro desafio aqui, né, reutilização do conhecimento. A gente colocou aqui algumas bases, alguns programas. Tem uma pergunta aqui do André. Qual o nível de reutilização das práticas registradas no Prêmio Destaque? O que vocês fazem para estimular a reutilização dessas práticas? Bem, trabalhos na categoria Prêmio Destaque, eu tenho que rever na categoria reutilização, né? Eu tenho que rever quantos que foram, mas a gente teve recorde de trabalhos nessa categoria esse ano. A gente teve uma diminuiçãozinha na quantidade de trabalhos, mas nessa categoria a gente teve uma ampliação, né, da quantidade de trabalhos. Então, foi o recorde que a gente teve, e já é um resultado muito positivo. Eu não lembro o número exato agora de quantos trabalhos foram, eu posso tentar resgatar isso aqui até o fim da apresentação, se eu consigo, mas a gente teve, né, então, essa é uma das formas da gente mensurar, e mais para frente eu vou falar também do programa de reutilização do conhecimento, que aí também é uma das iniciativas que tem aí para ajudar a gente a mensurar isso. E a forma de estímulo também é justamente o prêmio, né? A gente tem, né, a pessoa vai ganhar na categoria de utilização do conhecimento, ele tem o reconhecimento na empresa, né? Vai lá na reunião anual, onde estão os principais líderes para participar e mostrar o projeto dele também. Então, isso é uma forma de incentivo, e o prêmio de destaque também já está tão difundido na empresa, né, que as pessoas já, se você não abriu a campanha ainda, às vezes tem gente que vai lá e fala, cadê, né? Não vai abrir a inscrição no prêmio? Então, o pessoal já cobra a gente até. O terceiro desafio, né, vamos lá, a gente colocou aqui os programas A Busca, o Odebrecht, a Reutilização do Conhecimento e o Programa de Ativação. Esse programa de ativação aqui, ele utiliza a técnica de gamification, que a gente, é um assunto relativamente novo, né, mas a gente já está com uma experiência, eu vou mostrar um pouquinho o resultado para vocês que a gente já teve. Então aqui, né, essa é a tela do programa de ativação, que é usando gamification. Então, qual foi o nosso objetivo aí, né? Justamente ativar as pessoas, incentivar as pessoas a estarem ativas aí nos programas da rede de conhecimento. Então, a gente fez um mapeamento de tudo que ele poderia fazer, tanto online quanto offline, né? Então, a gente fez esse registro de tudo que era possível fazer. Participei de um encontro presencial ou de um webinar, publiquei um fórum na comunidade, fiz um trabalho do Prêmio Destaque, publiquei uma boa prática, e entre outras, né? Tem muitas outras ações,
E a gente fez um estudo de pontuação justamente para poder fazer um trabalho de relevância, né, e ver aquilo que era mais importante para a empresa. Então, por exemplo, né, quando eu vou participar hoje lá do Prêmio Destaque, se eu participo numa categoria, qualquer uma das 7 categorias, das 6, né, eu vou receber 200 pontos por isso. Se eu participo da categoria reutilização, a gente quer incentivar que as pessoas reutilizem, né, para não reinventar a roda. Então, ele vai ganhar 300 pontos nessa categoria, se ele inscrever. Se ele for vencedor, ainda tem uma pontuação adicional. O fórum, a gente botou, por exemplo, para fazer uma pergunta no fórum. A princípio a gente pensou em nem pontuar, mas ele tem uma pontuaçãozinha básica, 10 pontos. Se eu respondi, que é o incentivo que a gente quer, ele recebe 30 pontos. Então a gente fez esse estudo de pontuação para não ficar nenhuma discrepância, e aí está tudo mapeado, e aí quando é online, automaticamente já registra no sistema, tem um monitoramentozinho nas comunidades, por exemplo, para ver quem publicou, o que fez, né, se publica documento de interesse, por exemplo, notícias. E aí isso pontua e gera um extrato, né, do integrante, no qual eu posso olhar aqui tudo o que eu fiz dentro da comunidade. Aliás, perdão, dentro das ações da rede de conhecimento, né, amplia na sua comunidade aqui. E aí eu posso ver minha evolução, a gente tentou fazer, a gente pensou assim, vamos colocar aí as categorias, né, para ele ver ouro, prata, diamante e bronze. E aí a gente viu que poderia ter ser mal visto isso, né, para gerar uma competição desagradável entre as pessoas. Então a gente pensou assim, bom, vamos mudar isso e a gente vai fazer uma faixa de evolução. Então são ali as 5 faixas e ele vai vendo o avanço dele para que ele veja, né, e a atuação dele como pessoa de conhecimento. E o programa de reutilização, o que ele faz basicamente também? Ele monitora ali o acesso do integrante a alguns documentos, algumas áreas do portal que a gente mapeou. Então, ele clicou em algum documento, e aí esse sistema ali mapeou, registrou, depois de um tempo ele manda uma mensagem para o integrante e fala, olá, você, né, acessou tais conteúdos, eles foram úteis para você, né, nos ajude aqui. Aí ele vai, clica lá, ele vê a relação de todos os documentos que ele acessou naquele período, né, de 2 meses. A gente pegou um prazo mais longo, assim, de 2 meses, justamente para dar tempo da pessoa, né, poder ter utilizado, ter algum resultado sobre aquilo. Se fosse muito momentâneo, a gente não ia ter essa percepção. Mas aí ele vai e avalia, né, se esse conteúdo foi útil, e aí a gente consegue ter uma qualificação ali também, né, dessa informação. E alguns resultados aqui do programa de ativação, né, a gente registrou aí 15 mil ações quando a gente implantou o programa. Então, entre essas ações, a gente viu lá, tem 11 mil membros nas comunidades de conhecimento, tivemos 2.869 novos participantes no Prêmio Destaque, 226 avaliadores. Então, ele vai, a questão aqui dos avaliadores é que ele tem as badges, né, que são aqueles selos. É muito comum, às vezes, em alguns aplicativos, né, a gente ter, e a gente utiliza esse recurso também, né, para que eu fui um avaliador do Prêmio Destaque, por exemplo, eu ganho um selo específico para isso, e fica lá no meu perfil, exibido no meu histórico, né. Então a gente teve a distribuição aí de 60 selos de reconhecimento, quando a gente implantou a ferramenta, e são selos, né, pode parecer pouco, né, 60, mas é que eles são bem criteriosos, né. Um deles, por exemplo, você tem que ter participado 5 anos consecutivos do Prêmio Destaque para receber esse emblema, né, esse selo, ou badge. E aí, como esse líder da comunidade recebe, né, vencedor do Prêmio Destaque também. Então, tem alguns selos aí que a gente programou. A gente teve 366 publicações nos fóruns, nas comunidades e 28 países envolvidos. Então, essas são informações, né, que o sistema já vai trazendo para a gente consegue ter uma base melhor aí para ver como é que a gente atua e quais são os resultados também. Enfim, a gente está quase chegando aí na fase final, né, da apresentação. Já chegaram mais algumas perguntas aqui, mas já eu vejo, já está com bastante gente online, aí, muito bom, hein, mais 100 pessoas. Bem, então a gente acredita aí, né, que os ativos de conhecimento eles aumentam com o uso e ele só é acessível e valioso, né, aliás, quando ele é acessível e reutilizável, porque não adianta nada a gente ter, né, todo esse esforço para as pessoas irem lá registrarem o que elas fazem e aquilo vai ficar, né, parado lá no portal ou no pendrive, né, como a gente diz, por isso que a gente tem essas iniciativas para que as pessoas deixem isso público. Então não adianta nada a gente ter todo esse esforço e ficar parado e ninguém reutilizar aquilo, não ser fonte de conhecimento, de aprendizado para as pessoas. Então a gente veio aí, né, com o Busca Odebrecht para suprir esse desafio, essa lacuna. Então a ideia, né, é que a gente
traga, né, o integrante tem a mesma experiência que ele tem na casa dele, ele vai trazer, a gente trouxe para o ambiente corporativo. Então, eu digito lá qual é a minha necessidade, e aí o programa, né, ele vai me trazer os resultados, e essas são aqui as origens, né, da informação que ele vai, mas ele vai trazer os resultados aqui, ó, dividido em verticais. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui na parte de baixo tem, aqui está em inglês, né, mas tem aqui tudo, ou eu posso filtrar também pelo portal corporativo, posso filtrar o conteúdo pelas comunidades, pelo prêmio de destaque, né, posso filtrar por pessoas, imagens. Então, a gente também tem aquelas mesmas verticais que tem no Google. E aqui, uma outra coisa que a gente desenvolveu, isso a gente foi além, né, um pouco por conta das nossas necessidades, que além dessas verticais, que já ajudam a pessoa a refinar, a gente tem esses refinadores. Então, por exemplo, lá dentro do portal corporativo, eu posso escolher qual área do portal que eu quero ver. Ah, quero ver apenas documentação de engenharia. Ah, não, preciso de coisas relacionadas à comunicação. Então, eu vou filtrando ali, vai facilitando a minha busca também. No prêmio de destaque, ele pode ver se for por um trabalho vencedor, ou eu posso ver também pela categoria. Então, são esses refinadores aí que a gente desenvolveu para uma customização extra, assim, né, em relação à ferramenta de busca do Google. Bem, aqui a gente tem algumas lições aprendidas, né, já chegando ao finzinho mesmo. Opa, deixa eu ajustar aqui. E a gente identificou aí, né, essas 4 lições principais, que apenas a tecnologia não resolve, né, o que resolve é a ativação das pessoas. Isso por conta daquela pesquisa que a gente teve em 2000, né, que a gente viu que o foco estava muito na tecnologia, ninguém usava. Então, né, o foco nas pessoas valoriza o integrante, né, para que ele se sinta parte daquilo, e é uma forma de você ativá-lo e as pessoas quererem participar, né, e mostrar que eles são pessoas de conhecimento, né, afinal de contas, eles que estão desenvolvendo ali todo o legado da empresa, né, os resultados. Não adianta formatar perguntas pré-estabelecidas para descoberta do conteúdo, né, porque cada pessoa pensa de um jeito diferente, né, tem um modo de pensar, tem gente que gosta de ir lá por aquelas estruturas, né, vou seguindo aqui com o pensamento mais cartesiano, e tem outras não, né, que já quer utilizar o busca mesmo, né, então cada pessoa pensa de uma forma, e aí o ideal é você ter essas opções aí para que ele possa, né, o que melhor se enquadra. E a gente já estava até falando esses dias, assim, né, que a geração mais antiga, os mais maduros, né, eles não têm o hábito de pesquisar, de recorrer a uma base, porque na época não existia essa base de conhecimento como a gente tem hoje, né, tudo digital e buscar no Google, e as gerações mais novas, isso já está vindo acoplado, né, então eles já tendem a pesquisar antes de qualquer coisa. A terceira, aí, né, usar técnicas de gamification buscando um ponto de equilíbrio, né, para obter colaboração interna e competição saudável, porque a gente, né, justamente como eu disse para vocês lá, a gente tem não queria gerar uma competição assim entre as pessoas, mas que ela visse a evolução dele ali, né, como uma pessoa de conhecimento dentro da organização pelas atividades que ele desenvolve na rede de conhecimento. E o resultado do programa é mais produtivo quando ele está inserido no negócio, né, no core business. Então, a maioria dos programas aí, né, ou boa parte deles, quando a gente fala de gestão de conhecimento, muitos estão dentro do RH, né, acho que o principal, a maior parte deles estão aí, a gente está dentro da área de engenharia, no caso da Odebrecht. Então, isso ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, né, de o que está acontecendo, quais são as novas obras que a gente vai desenvolver, os novos negócios, e aí a gente consegue, né, estar atuando em conjunto com a empresa para gerar valor. E agora assim, para finalizar, né, uma lição aprendida adicional é que o verdadeiro valor, assim, a lição aprendida, né, o conhecimento, ele tá no making off, né, não no filme pronto em si, né, o filme pronto está lá, bonito, aquela construção enorme, mas o aprendizado mesmo está em como aquilo foi feito, né, que a gente tem todas as nuances ali para poder, né, de fato aprender, e isso torna um conhecimento mais valioso para a empresa, né. Então, pessoal, basicamente é isso, né, tem aqui os meus contatos também, eu agradeço a participação aí de todos vocês, e agora a gente segue para perguntas. Vamos ver aqui. Tem uma
pergunta aqui do André, novamente. Lembrando, se vocês quiserem falar, né, a empresa de vocês e onde vocês estão, é legal para a gente, né, gerando referências aí entre as pessoas também. Vamos lá, do André. Essas ações são todas conduzidas pela área de gestão de conhecimento ou também por outras áreas? Se há parcerias com outras áreas, como elas acontecem? Perfeito. A gente ali, como área de gestão de conhecimento, né, a gente vai desenvolvendo essas plataformas, essas aplicações ali para que facilite o registro do conhecimento, né, a disseminação dele entre as pessoas, mas com certeza a gente tem envolvimento de muita gente aí, né, a gente não faz nada sozinho. Quando a gente vai definir, por exemplo, o tema de um webinar, a gente tem a reunião dos líderes, né, das comunidades no início do ano, e eles são referências no tema, né, e aí a gente define, o que vai ser tratado esse ano, né, quais webinars vão ser. Então, eles estão à frente de tudo, a gente fica como um apoio mesmo, né, a gente não quer se colocar assim como o dono, né, da gestão de conhecimento. Na verdade, isso só funciona por conta da relação entre as pessoas, né, tá todo mundo interagindo, e quanto mais áreas você conseguir envolver, mais a gestão de conhecimento vai estar disseminada aí na sua empresa, né. Então, realmente, a gente não faz nada sozinho, está sempre em parceria com as pessoas, envolve diversas áreas, diversos negócios, para a gente gerar a maior amplitude possível. Então, por exemplo, a gente tenta também, quando vai fazer alguma divulgação, né, a gente utiliza como base principal as comunidades de conhecimento, que são assuntos mais assertivos, isso vai direto para o público interessado, mas utiliza outros veículos, como a área de comunicação, por exemplo, reconhecimento do prêmio de destaque também, sabe, revista interna, esses jornais todos que tem na empresa, é sempre bom a gente conseguir disseminar da maior forma que a gente puder, então tem muita gente interagindo. Vamos lá, próxima do Luciano. Todas essas ações que você acabou de mencionar são pontuadas automaticamente através do nome ou identificador do usuário. Ele identifica pelo usuário logado, né? Então, se eu fiz alguma ação, ele vai olhar qual que é o usuário que está logado ali naquele momento, naquele site, e aí ele vai registrar a partir desse dado, né? Então, ele registra qual foi a ação que você fez e qual é o usuário. Ele vai e registra automaticamente. E o que é automático é só online, né? Para a gente fazer o offline, a gente tem uma planilha, né, basicamente de importação desses dados. Então, quando a gente fazia lá os encontros presenciais, a gente pegava, né, todo mundo que estava presente, coloca isso numa planilha, carrega, e aí ele pontua automaticamente. Mas tem esse trabalhinho aí de ter que ficar consolidando informação ainda. Próxima pergunta aqui é da Mônica Barciela. Qual a plataforma que faz a gestão da rede de conhecimento? Ela é da Queiroz Galvão. Então, Mônica, ele falou para falar mais também da premiação, né? Tá, vamos lá. Plataforma que a gente utiliza, comunidades, por exemplo, banco de boas práticas, portal, SharePoint. Agora, a gente tem algumas outras iniciativas que aí já a gente desenvolveu, né? O Google, por exemplo, o Busca Odebrecht, ele tem uma tecnologia própria lá do Google para fazer. O que mais? A reutilização de conhecimento também, ele até interage com o SharePoint, mas é uma base de dados, a ativação também, né, e é uma programação HTML básica, assim, o front-end para o usuário, então não tem muita diferença. Mas a base mesmo é SharePoint, mas o interessante disso é que, independente de qual plataforma ele foi construído, é importante que eles interajam entre si, né, e que o integrante, que é o usuário, né, que ele veja essa integração entre as plataformas ali, que ele acaba, né, tendo uma referência maior do que é a gestão de conhecimento, a amplitude dos programas, e aí isso acaba, acho que, gerando até um maior engajamento nele a partir dessa percepção. E falar mais sobre a premiação, né, o Prêmio de Destaque, ele foi lá de 92, a primeira iniciativa, e aí, como é um foco no registro, né, basicamente por isso que surgiu, e vou falar um pouco para você aí do procedimento geral, tá? Como que é o programa. Se quiser mais alguma informação aí, você pode complementar. Mas basicamente, né, a gente lança o programa com uma campanha, uma mensagem lá de abertura, aí tem um prazo para as pessoas se inscreverem, certo? E aí, encerrando esse prazo,
aí a gente vai para uma outra etapa, né? E aí, foi até bom você perguntar isso que eu não falei lá atrás, então eu vou retomar. Mas a gente tem ali uma estratégia, né, dentro do Prêmio Destaque, de disseminar esse conteúdo. Como é que a gente faz isso? Né? De duas formas. A primeira delas é a votação popular. Então, o pessoal faz campanha para que votem no trabalho deles, né? Então, tem essa parte da votação, em que eu fiz um trabalho, né, eu fico mandando para todo mundo da empresa, que eu tenho contato para que eles votem no meu trabalho, e aí é uma forma de disseminar entre as pessoas o conhecimento. E a outra estratégia que a gente utiliza é a parte de avaliação, né, das comissões. Então, são duas comissões internas, né, que avaliam esses trabalhos. A primeira comissão ela é mais ampla, que é uma quantidade muito maior de trabalhos, né? Aí tem um refinamento aí dessas informações de qual trabalho vão para a segunda etapa, e aí vão, né, os principais trabalhos em cada uma das categorias, e aí vai para uma outra comissão que também vai avaliar esses trabalhos e eleger o vencedor de cada uma das 7 categorias. Então, basicamente, acho que é essa estrutura, e tendo os vencedores eleitos, eles vão na premiação na reunião anual da empresa para receber a premiação. Então, acho que basicamente é isso, né? Então, mas foi bom você ter tocado porque tem essa estratégia de disseminar, né, o conhecimento, você dissemina na empresa, entre as pessoas, né, que está todo mundo ali interagindo, e também tem a parte de você disseminar entre os principais executivos, vamos dizer assim, da empresa, porque eles têm que avaliar esses trabalhos. Então, eles também, além de serem as pessoas que têm muito conhecimento e vão identificar o valor daquilo, né, para que a gente tenha o trabalho, de fato, vencedor, que a gente está até falando agora que, na verdade, ele representa todos os outros, né? Porque todos os trabalhos eles são importantes. Vamos lá, a próxima do Luciano. Qual a plataforma de GC que vocês usam? Ela é customizada por uma equipe de TI do Odebrecht. Então, né, eu falei um pouquinho já disso, a maior parte é SharePoint, mas a gente customiza sim, Luciano. Por exemplo, a comunidade, né, a gente customizou o layout, e aí a gente fez algumas coisas que a gente precisava. Por exemplo, o alerta das comunidades. Tem o alerta do fórum, que é imediato. Tem o alerta semanal, que basicamente ele pega todo o conteúdo que foi publicado naquela semana e manda para os membros da comunidade. Isso de forma automática já, não precisa da gente ficar lá coletando informação para poder mandar. Então é uma forma de a gente ativar a comunidade também, né? E aí esse fórum, ele vai com o nome da pessoa que publicou. Então é uma forma de a gente gerar referência também, até de incentivar as pessoas a publicarem, né? Porque as pessoas gostam de ver o nome delas ali, enfim, né, sendo conhecido na organização. E sim, ela é feita, a gente tem apoio da TI. Algumas coisas a nossa TI consegue fazer internamente, né? Mas basicamente a gente desenvolve a aplicação aí com empresas parceiras, né? A nossa TI ela ajuda a gente a identificar qual parceiro que vai ser, a elaborar o projeto, né? Para ele entrar assim, ser mais assertivo, porque a gente sabe que TI é um gargalo muito grande que a gente tem. É muito difícil mesmo a gente conseguir, né, cumprir um prazo com a TI. Então, quando eu falar vai levar 6 meses, você pode ter certeza que vai levar pelo menos uns 2, 3 meses a mais, porque a gente ainda tem muitas dificuldades. Mesmo, né, a gente tentando refinar ao máximo o trabalho ali, é difícil, mas a gente conseguiu achar uma empresa boa já de TI que está ajudando a gente com mais qualidade. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos. A gente tem aqui, ó, mais 3 perguntas. Tem essa do Antônio Carlos, da Raquel e Noadia. Vamos lá, do Antônio Carlos. Como a Odebrecht tem atuação em diversos países, imagino que existam questões regionais, que funcionam em condições de pressão e temperatura específicas. Como essa prática de atuação regional pode ser filtrada? Sou consultor independente em inovação em GC. Tá. Bem, deixa eu ver se eu entendi, Antônio Carlos. Você está falando assim, pode ser filtrado o quê? Se ele utilizar, por exemplo, a busca lá, para ele achar informação? Bem, mas basicamente o que a gente faz, né? Vou tentar responder aqui, se não for isso aí você me sinaliza. Mas, deixa eu ver aqui. Tá, então, basicamente assim, né? A empresa é muito grande, está dispersa geograficamente em vários países. E aí o que a gente faz é, primeiro, incentivar que as pessoas registrem independente do local onde elas estiverem.
Então ela vai registrar no idioma dela, não importa, a gente não faz a tradução disso depois, mas fica disponível para consulta. E a gente reutiliza isso também em outros momentos, né? E isso ajuda a gente a identificar quais são os principais itens, né, que as pessoas estão desenvolvendo. E aí, por exemplo, o integrante, para facilitar, ele está desenvolvendo uma coisa, uma usina hidrelétrica no Peru, e uma outra pessoa está desenvolvendo lá em Angola, enfim, em outro local, Estados Unidos, e aí elas estão vendo esses desafios. Se ela precisa de alguma informação, ela pode consultar a comunidade, isso facilita, né? Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, se você quiser complementar, tá? Da Raquel, você poderia disponibilizar essa apresentação? A Raquel Adornato, da Braskem. Que legal, tudo bem? A gente do mesmo grupo, né, da Odebrecht, de Alagoas, você. Que bom, Raquel. Vamos depois entrar em contato também, se você quiser falar com a gente lá, manda um e-mail aí, diegocc@odebrecht, para você poder a gente falar mais sobre isso, se você quiser depois. Mas o Eventials, né, ele já, depois que termina aqui, ele já vai estar automaticamente publicada a apresentação e você consegue assistir o vídeo de novo também, compartilhar. É uma facilidade aí da ferramenta. Noádia, olá, sou Noádia, mestranda em Ciência da Informação pelo PPGCI da UFPB, Paraíba, creio. Como vocês fazem para avaliar e mensurar os resultados dessas iniciativas? Mensuração de resultado, isso é muito importante para empresas ainda que precisam, né, comprovar a eficácia da gestão de conhecimento. Então, você precisa se preocupar muito com isso, né, ROI, né, tem todas essas coisas. Hoje, a gente, lá no Odebrecht, não precisa comprovar assim, o valor da iniciativa em si. Isso já é reconhecido na empresa e é muito valorizado. Então, o que a gente fazia de mensuração, né? A participação na comunidade, o programa de ativação veio para ajudar a gente muito nisso, porque a gente sabe assim, né, a quantidade de pessoas que estão nas comunidades, a quantidade de fóruns publicados, documentos, porque tudo isso está pontuado, então a gente tem fácil. Antes disso, o que a gente tinha que fazer? Entrar em cada uma das comunidades, ver quantos documentos foram publicados, quantos itens de conhecimento, né, a gente lá que já engloba tudo, quantas pessoas ativas na comunidade, porque uma coisa muito difícil que a gente tem hoje é tornar as pessoas ativas de fato, né, tem algumas estatísticas aí, não lembro exatamente o número, mas diz assim, né, que dos 100% da comunidade, 3 são ativos e 1% cria conteúdo, então realmente é uma das coisas mais difíceis, né, as pessoas estarem ativas, então a gente tinha esse tipo de mensuração para poder saber a movimentação da comunidade. E aí o que mais que a gente tem? Reutilização de conhecimento, a gente mensura, né, porque é um tema importante que a gente trabalha, né, porque tem todo esse esforço, a gente quer saber o que foi reutilizado. Então a gente tem a categoria do prêmio de destaque e o programa de reutilização também, porque a gente consegue saber os documentos que foram acessados, qual a percepção do integrante sobre aquele documento. Então isso vai ajudando. Mas o que eu diria assim, né, é importante você saber o que você precisa mensurar, né, porque às vezes a gente se vê levantando alguns dados e aí aquilo não vai trazer muito um resultado assim para vocês, você gasta não vai ser inútil, né, mas você gasta um esforço muito grande para algo que às vezes não vai trazer tanto retorno, que você não vai conseguir comprovar, né. E a última pergunta, tem a última, deixa eu ver aqui. Não, chegou mais uma, né? Tem do Rodrigo, Luciano e Raquel. Do Rodrigo Catarinuk, não sei, né? Se fala certo, Rodrigo, mas vamos lá. Que tipo de premiação vocês dão como forma de incentivo, reconhecimento ou financeiro? O maior reconhecimento que a gente dá hoje mesmo é o prêmio de destaque. No início do prêmio de destaque, dava computador, tinha alguns outros prêmios, acho que nunca chegou a ter dinheiro mesmo. Mas tinha gente que nem ia buscar o prêmio, então a gente viu ali que o principal ali para o integrante, né, as pessoas gostam de se ver serem reconhecidas, né, estarem em destaque, então acho que esse é o principal reconhecimento que a gente pode dar para as pessoas. E aí eles vão para a reunião na hora da empresa, né, e o programa de ativação em si já é uma forma de reconhecer também, né, do integrante ver ali, né,
o que ele tem, o extrato, tudo que eu participei, e a gente não colocou isso público ainda, a gente está em etapas, né? Depois que o programa ganhar um pouquinho mais de força, aí esse perfil vai se tornar público. Eu vou poder acessar, por exemplo, o seu perfil e ver tudo lá que você já fez, né? Quais são as badges, né? Os reconhecimentos que eu tive. A gente está indo aos poucos. Luciano, então a gente tem mais duas perguntas, né? A gente está chegando aí às 14 horas, né? A gente tem uma hora de apresentação, então estamos no tempo. Diego, você poderia falar sobre os resultados da inovação através do programa de gestão de conhecimento? Tem algum indicador que vocês usam para fazer essa medição? O Luciano, ele é professor do módulo de gestão de conhecimento do curso de extensão em gestão estratégica da produção na Unicamp. De respeito, né, Luciano? Tá certo, vamos lá, né? Resultados da inovação. Uma das coisas que a gente faz é a categoria do prêmio destaque, que inovação acho que é uma peça-chave para todas as empresas, né? Então, a Odebrecht é uma empresa inovadora já desde a origem, né? A gente teve, por exemplo, a primeira inovação da empresa, né, foi na construção de um prédio na Bahia, e que isso, né, as pessoas demoravam 3 anos, em média, para fazer um prédio, a Odebrecht fez em 7 meses. E isso deu, né, para a empresa um ganho muito grande, porque com essa produtividade ela conseguiria fazer muito mais coisas, a gente foi expandindo a partir daí. Isso foi uma inovaçãozinha muito pequena, né, que basicamente, né, o que as pessoas faziam? Primeiro construía todo o esqueleto do prédio, depois as paredes e o acabamento, a gente foi fazendo tudo junto. E aí a gente sempre está registrando essas inovações da empresa a partir da categoria inovação, né, é uma forma da gente medir. E aí os resultados, né, da inovação, o que a gente está implantando, isso já está há 2 anos, a gente ainda não conseguiu amadurecer tanto nesse assunto, tá? Mas a gente tem lá o ganho econômico, que é o retorno que essas inovações trouxeram para a empresa, ou a inovações ou a reutilização de conhecimento, que a gente, né, consegue mensurar aí em dados financeiros o quanto que aquela inovação ou que aquela reutilização trouxe de benefício para a organização. Nas outras categorias isso é opcional, mas é uma forma que a gente tem de mensurar também. Então tem, né, a pessoa vê ali, seja se fez em menos tempo, né, com menos recursos, enfim, ou trouxe um incremento na produtividade, dependendo se for uma indústria, por exemplo, né, produzir mais em menos tempo, enfim, essas inovações, a gente tem esse registro e tem a mensuração econômica disso, o valor financeiro, mas é algo que a gente ainda está amadurecendo, né, mas a gente já está há 2 anos fazendo esses registros aí. Tá, mas e algum indicador, né? Além disso, a gente tem quantidade de trabalhos inscritos na categoria inovação. E aí, por inovação, lá na empresa, tá, entende-se que não que tem necessariamente ter sido uma inovação no mundo. Já tem casos da Odebrecht que foi a pioneira, né? Produzia fazer algumas inovações aí no mundo, mas tem que ter sido uma inovação na empresa. Já pode ter sido desenvolvido no mercado, mas se foi a primeira vez na empresa, ele está enquadrado como inovação. E a última pergunta que a gente tem é da Raquel. Sim, Diego, parabéns, já temos boa parte dessas práticas de GC. Nessa área, a Diretoria de Engenharia e Projetos participa, mas precisamos implantar com mais força e disseminação o banco de boas práticas e as comunidades de conhecimento. Vamos entrar em contato, sim. Tá certo. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui, né? Eu creio a nossa apresentação. Eu agradeço a todos vocês, um quórum aí de pessoas muito bom, né, 133 pessoas participando. Espero que a nossa experiência, o nosso making off aí, né, da gestão de conhecimento do Odebrecht tenha sido útil para vocês, que a gente segue aí aberto, né, para poder conversar, enfim, e trocando figurinha. Então tá certo, acho que chegamos ao fim, né, então muito obrigado a vocês e até a próxima, né.